Salve nobres econômicos! Sejam bem-vindos a mais um Nobrecast. No episódio de hoje estaremos falando sobre, como você viu aí no título, os 7 motivos do porquê abortar é antiético. Primeiramente explicaremos o que é o aborto. Para os não entendidos de plantão, o aborto nesse contexto se trata de burlar o processo de gravidez, eliminando o feto, e que pode ser realizado em diferentes métodos como... O primeiro método usado por eles seria o aborto espontâneo, onde ninguém tem culpa e o bebê morre sem qualquer intervenção externa. O segundo método seria o aborto cirúrgico, onde é realizada uma cirurgia para interromper uma gravidez, retirando assim o bebê ou feto. O terceiro método seria o aborto medicinal, onde a grávida ingere uma droga para matar o feto, definição usada de retirar a capacidade ou possibilidade desse feto ou bebê viver. O quarto método não será citado por se tratar de algo muito violento e informal, então não vamos estar falando aqui. Primeiramente, devemos deixar claro que a utilização e a definição de ética proposta pelo filósofo economista Hans Hermann Hoppe será o que utilizaremos aqui, desenvolvido ao lado de Murray Rothbard. Todo ser humano tem uma propriedade. Definição usada de propriedade é direito exclusivo de controle sobre um recurso escasso. E caso esse direito seja violado, o ato será considerado antiético, como exemplo de agressão, que é a iniciação de violência, ou seja, um ser acionar por meio de força contra um outro indivíduo que não tenha feito nada anteriormente. Então esse ato de violência seria um ato antiético. E passivo de punição. Então vamos lá. Primeiramente, quais são os motivos citados por pessoas que defendem a legalização do aborto ou fazem a consideração do aborto como um ato ético? O primeiro motivo seria o homem não tem lugar de fala, pois só a mulher engravida. Então, quando eles usam essa argumentação para defender esse ponto de aborto, no caso, eles estão totalmente fugindo da argumentação e estão censurando as pessoas por ter um contra-argumento, no caso. E matar seu filho prevalece um ato antiético quando você usa um argumento viável. Segundo motivo, não existem recursos 100% preventivos, logo podemos eliminar o ser, o feto, a criança, a vida inocente. Existem métodos que margem de erro é de 0,05%, como a vasectomia e a laqueadura, que são métodos cirúrgicos onde a passagem dos ductos e trompas são cortados, impossibilitando a passagem do espermatozoide ou óvulo, impedindo a gravidez. E a porcentagem de se proteger aumenta ainda mais quando se aciona outros métodos conceptivos em conjunto, como a camisinha e pílula anticoncepcional. Então, quando esses métodos eles são usados em conjunto, eles diminuem e aumentam ainda mais a efetividade para não se ter uma gravidez indesejada. Matar seu filho prevalece um ato antiético. Terceiro motivo. O corpo é da mulher e ela tem o direito de escolher. O corpo é da Bela e dela, e do seu filho não pertence a ela. Você não pode decidir os riscos de outra pessoa, ainda mais quando você nem administrou o seu. Caso não tenha sido estupro, ou seja, o sexo não ocorreu por atos consentidos, o bebê não pode ser punido por atos que seus pais fizeram, porque o corpo é dele e não dos pais, que apenas possuem direito de guardar cuidados. Matar seu filho prevalece assim um ato antiético com essa argumentação. O quarto motivo. Em caso de estupro. Se o estupro foi realmente estupro, ou seja, não consentido, porque há alguns casos onde indivíduos consentem previamente, mas nega o fato de ter acontecido e acusa o parceiro de ter cometido o crime. Então, sendo comprovado o estupro, o estuprador, que não tem como argumentar contra uma punição proporcional com o uso de força, no entanto, a mãe também não é culpada e não deve ser obrigada a cuidar de filho à base da força. Logo, a atitude mais correta a se fazer, caso a mãe negue seu filho, será doar a criança a um orfanato ou a ONGs com fins de cuidados ou passar a guarda para um familiar de confiança, pois a criança também não é culpada e não deve perder a vida ou ser punida por algo que não tenha feito. Não só passar a guarda para um familiar de confiança, mas também outra pessoa que não tenha esse direito de ter o filho, que não consiga por algum outro problema fisiológico, e depois você pode dar essa criança para essa pessoa. Terceirizar os cuidados. E matar seu filho prevalece um ato antiético. Motivo 5. A criança vai sofrer na vida por falta de oportunidade. Esse é um dos argumentos mais usados por eles que defendem o aborto. Então vamos lá. A falta de oportunidade é gerada caso os pais tenham aceitado o risco de engravidar e não terem se preparado para caso esse risco venha a se tornar realidade. Ou seja, os pais foram assim moleques. Dizer que o destino da criança se resumirá em falta de oportunidade
é assumir um futuro incerto e admitir que você não assume riscos, mas o nega como se não fizesse parte da realidade. Pelas definições, essa pessoa é uma negacionista. Matar seu filho prevalece um ato antiético. O sexto motivo dado por essas pessoas que defendem o aborto seria que a criança pode ser ladrão, criminoso ou alguma coisa ruim quando crescesse. Você não pode, primeiramente, punir uma pessoa sem que ela tenha cometido um crime ou usar da força para se defender sem ter sido ameaçado. Ou então você será o criminoso por estar iniciando a violência, como vimos na definição de agressão contra um inocente. Caso contrário, os médicos poderiam te matar porque você poderia um dia vir a se tornar um criminoso. Você não pune as pessoas pelo que você julga que ela uma hora vai fazer, a não ser que isso seja uma ameaça e você pode se defender disso. Matar seu filho prevalece um ato antiético. O motivo 7 é que em caso de risco de morte da grávida, no caso. Então, tem pessoas que defendem o aborto apenas nesse âmbito, né? De ter risco da mãe ou feto acabar morrendo. Então vamos lá. Para que essa situação ocorra, é necessário maus cuidados e desatenção por muitos fatores decisivos. No entanto, não justifica o ato de tirar a vida do pequeno ser como ético, apenas uma maneira antiética de contornar problemas, pois novamente você aceitou os riscos, mesmo que íntimos, e não pode culpar alguém pelas suas decisões. Sempre busque entender sobre as reações e consequências que sua decisão pode gerar. Deixamos algumas dicas iniciais, mas que em caso você venha a engravidar, é melhor pesquisar bem mais a fundo. Então a primeira dica: se alimente bem com frutas, grãos e carnes magras e evite gorduras. Trate a sua diabetes, realize exames pré-natal e evite grandes impactos para não amassar o coitado, né? E matar seu filho prevalece um ato antiético, mesmo nesse quesito. E outra coisa também que eu posso colocar como ponto é que muitas feministas, no caso, usam de argumento que o filho delas morto não fará falta para o mundo. Porém, não é bem assim que funcionam as coisas, porque muitas figuras públicas, no caso, muito famosas, elas eram para ser abortadas e já foram feitas entrevistas e tudo mais, onde suas mães assumiram que iria abortar, como Cristiano Ronaldo, o próprio Hawkins e outros também que tinham que ser, né, no caso, tinham que viver para fazer a diferença no mundo. A melhor forma de você quebrar um argumento errado é você fazer duas perguntas. Primeiramente, qual a definição da palavra que ele está usando e qual a implicância ou justificativa que ela tem para comprovar esse ato. Então, por exemplo, o que ele acabou de citar, seria feminista dizer que a pessoa ou a criança não vai fazer falta no mundo. Primeiro, qual a definição de falta, e caso seja uma coisa pessoal de você, então por que como você pode justificar a falta para matar uma vida? E para até você que está assistindo esse vídeo através do seu iPhone aí, o criador da Apple era para ter sido abortado. Então, falar que uma criança ela não faz diferença para o mundo, isso é um ato totalmente negacionista e é negar a verdade acima de tudo. E mesmo assim, porque tem gente que nem usa iPhone, então essa pessoa poderia usar essa desculpa de falar que, né, o Steve Jobs não faria falta, logo poderia matar ele. Mas então isso serviria para qualquer um e qualquer um pode morrer a qualquer momento, sendo que não tem nenhuma implicância nessa palavra. Você ter falta ou não é irrelevante pro fato de você tirar ou colocar uma vida. Então você concorda com esse vídeo? Deixa aí nos comentários. Muito obrigado por assistirem até o final. Deixe nos comentários sua opinião caso seja diferente da nossa. Sinta-se livre para nos refutar caso estejamos errados. E o argumento que você precisa colocar aí tem que ser verdadeiro e tem que usar da lógica, no caso. Exatamente, para juntos alcançarmos uma verdade. Então é isso. Muito obrigado por assistir até agora. Valeu, salvou nobres.